Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Refletir, um espaço para respirar fundo, refletir sobre a vida e se reconectar com a sua essência. Pegue seu café, se acomode e silencie a mente. Eu sou a Lari Quadros e aqui você pode sentir, pode pensar, pode refletir. A nossa reflexão de hoje tem a ver com autorresponsabilidade. Porque não sei se alguém já te falou, mas tudo que você emana para o universo está também voltando para a sua própria vida. Por isso, tudo que está na tua vida hoje, seja de bom ou de ruim, de alguma forma foi algo que você emitiu, que você falou, que você pensou, que você sentiu, e isso está voltando para a sua vida. Nossa, minha vida tá horrível, então quer dizer que a culpa é minha? Eu não diria culpa, porque você faz isso sem saber, mas eu diria responsabilidade. Por mais que não tenha sido culpa tua ter feito coisas ruins, porque você fez de forma inconsciente e sem ter clareza ou sem ter consciência do que estava fazendo, hoje você tem o poder de assumir a responsabilidade por mudar o que está acontecendo na tua vida. Se tá ruim, você tem o poder de mudar, você tem o poder de criar uma vida melhor do que essa que você está vivendo. E esse é o poder da autorresponsabilidade. No mês passado, eu estava lendo um livro que foi canalizado por uma médium e que é, na verdade, de autoria de um mestre ascensionado, Saint Germain. E ele trazia muitas chaves para como a gente poderia viver uma vida melhor aqui no planeta Terra. E ele trouxe 3 grandes chaves que eu achei incrível. A primeira delas é sobre o não julgar. A segunda, não criticar. E a terceira dela, estarmos abertos para aprender algo novo todos os dias. E esses 3 ensinamentos eram coisas que eu já tinha ouvido falar, já tinha estudado, já tinha aprendido, mas nem sempre é fácil de colocar na nossa vida. E hoje eu quero justamente mostrar para você um exemplo, uma história que eu vivi que vai ilustrar exatamente isso que ele estava nos dizendo lá naquele livro. Eu estava viajando e aí, na minha volta para casa, o meu noivo me manda uma mensagem dizendo que ele deixou o nosso carro ficar sem bateria na garagem. Ele esqueceu a chave na ignição do carro dentro da garagem e o carro ficou sem bateria. E naquele momento eu dei risada da cara dele, eu disse, como que tu pode ter sido tão boca aberta de ter feito isso, né? Hora de esquecer a chave na ignição, o carro ali, nem sei, acho que tava meio ligado, né, naquele primeiro modo e ficou sem bateria. E eu dei risada dele. E aí, passou, eu segui a vida, segui a minha viagem. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem no meu celular do hotel que eu tinha ficado hospedada lá nessa minha viagem, me contando que eu tinha esquecido a minha aliança no hotel. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Eu julgando ele porque tinha esquecido o carro ligado, né? Tinha deixado a chave no carro, o carro aberto, na garagem, ficou sem bateria. E eu faço o quê? Faço algo pior, eu consegui perder a minha aliança, gente. E não foi por querer, eu nunca tiro a minha aliança, eu não sei o que aconteceu, ela deve ter voado do meu dedo em algum momento, não sei se quando eu tomei banho, lavei a mão, dormindo, mas eu não tinha nem percebido que eu tava sem ela, eu não tinha nem percebido que eu tinha perdido. Então, afinal, quem é o boca aberta? Foi ele ou fui eu? Se eu tava julgando ele por ter sido boca aberta, eu tava julgando a quem? Eu tava julgando ele ou eu tava julgando a mim? E de verdade, o que acontece é que na maioria das vezes, essa resposta do universo para algo que a gente julga, ela não vem assim tão rapidamente. Essa resposta ela tem um tempo até a gente percebê-la de volta na nossa vida. Então, normalmente a gente julga uma situação e 1 mês depois, 2 meses depois, algo acontece na nossa vida e a gente nem consegue mais fazer esse link de o que foi que eu fiz para estar recebendo isso de volta na minha vida. E é justamente essa temporalidade que a gente perde de vista que faz com que a gente não perceba as lições que a vida está tentando nos trazer. Que a gente não perceba que foi a gente que de alguma forma jogou para o universo aquela energia que agora está voltando para a gente. Mas quando a gente começa a praticar
o viver em essência, o viver em presença, estar no aqui e no agora, quando a gente começa a ampliar essa nossa conexão com a espiritualidade, esses eventos, eles começam, alguns deles, a ser mais curtos, né? A ter um tempo ali entre o que você faz e o que você recebe mais curto, porque quase que imediatamente a gente já consegue fazer esse link do que eu fiz com o que eu tô recebendo, e acaba se tornando mais fácil da gente enxergar isso. Mas isso acontece o tempo todo. É claro que é difícil a gente não julgar. A todo momento a gente olha qualquer coisa, alguém fez algo que te magoou, que te machucou, que tu não gostou, e a gente julga a pessoa porque ela errou, julga a pessoa porque ela, né, não pensou no próximo, porque ela fez algo de ruim pra você. A gente foi ensinado, foi programado no nosso cérebro que a gente deveria julgar e que isso era certo. Mas toda vez que a gente tá julgando, a gente tá também apontando o dedo pra gente. Todas as nossas relações, elas são reflexos daquilo que a gente é. Então, quando a gente está julgando o outro, a gente está como se fosse ali um espelho julgando a nós mesmos também. E é justamente por isso que a gente precisa assumir a autorresponsabilidade. Porque é só entendendo que nós somos responsáveis por tudo que está na nossa vida que nós poderemos ir lá e mudar. Mudar as ações, mudar como a gente está se comportando, mudar como a gente está pensando, como a gente está sentindo com relação às coisas da vida. A gente passa a reagir de uma forma diferente. E aí, com isso, a gente consegue ir saindo daquele piloto automático, sair daquele julgamento inconsciente que vem na hora, sair dessa reação que vem do nosso inconsciente. E aí a gente começa a se tornar ativamente conscientes, a gente consegue perceber como a gente está agindo, o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. E aí a gente consegue mudar e com isso o mundo lá fora muda junto, porque como a gente está se sentindo dentro, também é como a gente vai ver o mundo lá fora. Como a gente está julgando ou não julgando, também é como nós receberemos as coisas da vida. E nem sempre é fácil sair desse julgamento, mas eu te convido para fazer um exercício que eu inclusive já tinha feito em um outro episódio. Eu te convido a tentar passar um dia sem julgar. Acorda e pensa, hoje eu vou prestar atenção naquilo que eu tô reagindo. Eu vou prestar atenção em como eu tô me sentindo quando as pessoas falam alguma coisa que eu não gostei. Começa a perceber, começa a olhar e tenta sair do julgamento. Tenta simplesmente olhar a situação sem os olhos apontando o dedo pro outro. Porque dentro de cada um há luz, há amor. Mesmo que isso esteja apagado, mesmo que essa pessoa ainda não perceba, ali dentro também tem algo divino. Então vamos olhar para o outro com mais amor, com mais luz, e quem sabe assim a gente torna esse um mundo melhor? Então fica esse lembrete para que a gente possa julgar menos, criticar menos e olhar mais para o outro com mais amorosidade, com mais luz, com mais paciência, porque tudo que a gente está apontando de defeitos no outro, a gente também vai estar apontando pra gente. Combinado? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha ressoado com você. Se gostou, compartilha com mais alguém que também pode estar precisando ouvir essas reflexões. E eu te espero no nosso próximo Pode Refletir.